E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, um dia pro mercado fechar, pra trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, focado em pontuação, referente à nona rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que tem muitos jogadores bons pra você que quer imitar. Tranquilo? Eu também queria dar um agradecimento a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Muito obrigado. Você que papoca aquele like no vídeo, que ajuda muito na divulgação. Você que papoca aquele comentário bacana, construtivo, tá ajudando muita gente e faz com que a gente se motive sempre. E para você que ainda não é inscrito, tá vendo pela primeira vez, se inscreve, parceiro, porque aqui é o canal mais completo de Cartola FC, sempre tentando ajudar você. Respondo todos os comentários que vocês colocam aqui no YouTube, como também na nossa fanpage do Facebook, o link tá na descrição. Hoje tá falando do time principal, mas já fizemos uma análise dos confrontos. Mais tarde vai ter escalação de 100, 110, 120, 130, 140 cartoletas. Então se liga no canal, porque aqui você só não mita se você não quiser, porque informação a gente traz a beça pra você, tranquilo? Sempre também lembrando pra vocês que amanhã vai ter o vídeo da nossa liga. Quem não tá inscrito na liga, na descrição do vídeo tem um link pra você ir pra lá, tranquilo? E sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora negão, joga negão. E aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Primeiramente, galera, um bom time começa com o quê? Com um goleiro, e o nosso goleiro tá bem baratinho, que é o Thiago do Flamengo. Muita gente deve estar me questionando, pô, Gustavo, porque tu tá indo com o Thiago do Flamengo. Galera, apesar de eu ter 170 cartoletas, acredite, minha escalação não faltou nada de cartoleta, eu gastei quase todos e eu tive que escalar o Thiago. Gustavo, tem opções mais seguras? Tem sim. Fernando Praz do Palmeiras é uma opção mais segura. O Vitor do Atlético Mineiro é uma opção mais segura, porém também é muito relativo. Não é porque um jogador só é caro que ele vai pontuar muito bem. Rodada passada, no meu time de valorização, eu indiquei o Everton, que estava abaixo de uma cartoleta, e ele fez uma mitagem de pontuação muito grande. E o Thiago tem esse potencial, porque a Chape é um time poderoso também, não tão forte como jogando em casa, mas um time que consegue impor seu ritmo, dar seus chutes a gol, e o Thiago pode fazer algumas defesas difíceis. Como vocês viram, das 3 pontuações dele, 2 razoavelmente baixas, uma negativa, outra baixinha, 0.7, e uma muito boa, que foi 11. Ele tem 4 defesas difíceis e apenas 3 gols sofridos. O Flamengo, quando tá jogando no seu estádio, tá mostrando um futebol muito legal e já mostrou um desenvolvimento muito bom em relação às primeiras rodadas. A Chape vem numa maré meio ruim, 2 vitórias, 3 derrotas na competição, e o Flamengo, o Thiago conseguiu esses 11 pontos quando jogou no estádio Luso Brasileiro, então estou confiante numa nova boa atuação dele, e pelo valor dele acaba compensando entre as opções boas de goleiro. Eu acredito que pelo preço você pode colocar ele se estiver pensando um pouco mais no meio de campo e no ataque, que nessa rodada tem muita opção boa mesmo. Como vocês viram, minha formação vai ser um 3-4-3. Como eu vi muita opção boa de meio campo, eu vou nesse esquema, né? Nessa escalação, nesse esquema. Vamos começar agora com os nossos 3 zagueiros. Já começa com o Jeromito, né, galera? O que falar do Pedro Jeromel, que nunca decepciona, sempre com pontuações muito constantes. 4 faltas cometidas para 12 roubadas de bola, é muito alto. Dos 6 jogos que o Jeromel jogou, 5 o Grêmio conseguiu SG. O que ele não conseguiu foi o da rodada passada, e mesmo assim um jogaço contra o Cruzeiro, 3-3, ele pontuou 4.4, uma pontuação muito boa para um zagueiro que não conseguiu SG. Ele não tá tão caro como rodada passada, ano passado o Jeromel era, porque ele começou baratinho, mas a média dele tá absurda de 8.17. O Grêmio, contra o jogo contra o Coritiba, na Arena do Grêmio, os retrospectos antigos, é muito favorito, e mostrando o campeonato mesmo, que é o mais importante, o Grêmio, no meu ponto de vista, é o melhor time do campeonato. Então, Jeromel, uma das melhores opções para você ter no seu time. Ao lado dele nós vamos escalar o Balbuena, galera.
Muita gente pode estar me perguntando se o Pablo é melhor. Eu gosto mais do Balbuena, mas o Pablo também é uma opção totalmente válida. Balbuena até o momento não fez nenhuma falta na competição, que é muito bom. 3 SG ele já conseguiu e 2 roubadas de bola. Consegue fazer um gol porque os zagueiros do Corinthians avançam muito para cabecear e são bons cabeceadores, tanto o Balbuena como o Pablo. O Balbuena está um pouco mais baratinho que o Pablo. Eu acredito que o Corinthians é favorito contra o Bahia, apesar de que muitas peças do Bahia vão voltar. O Corinthians, tirando o Grêmio, pra mim é o melhor time jogando no Brasil. E tá jogando muito mesmo. Merecia até ganhar do Coritiba. Teve um gol anulado do jogo que tava em posição regular. O Corinthians jogando em casa é um time muito forte. Raramente sofre gols. Quando sofre, geralmente é um ou outro. E o Balbuena é aquele zagueiro que tem uma perspectiva ainda tanto de fazer gol na frente. O Corinthians tem boa chance de conseguir SG e não é um zagueiro tão faltoso, como vocês podem ver. Ele tem tendência a fazer poucas roubadas de bola também, porque a zaga do Corinthians é muito bem protegida e geralmente quando chegam em Balbuena ou em Pablo eles dão muito chutão. Mas isso também faz com que eles não tenham pontuações tão ruins corriqueiramente. Tem 2 negativas, mas 3 positivas geralmente quando o Corinthians sai com o SG, que é na sua arena. Depois temos, para finalizar a zaga, o Mina, galera. Cara, eu acho que o Mina provavelmente deve ser a melhor opção de zaga nessa rodada. Por quê? Já tem um gol, 9 roubadas de bola, 7 faltas cometidas. Em algumas partidas o Mina tá jogando até como se fosse um... Não chega a ser um ala, mas o Mina com muita liberdade, tipo quase um segundo volante. O Mina já tem 2 SG. Como vocês podem ver, as 4 pontuações dele, todas positivas, muito mais seguras, vamos supor, do que o Balbuena, que é um jogador que depende do SG. E nessa partida, o Palmeiras é um amplo, se não o maior favorito dessa rodada, pegando o Atlético Goianiense em casa. Já mostrou um belíssimo futebol jogando contra o Bahia fora. O Mina sempre tem aquela perspectiva de fazer um golzinho, como ele fez na rodada passada, que ele meteu um gol, e mesmo assim ele não ia negativar se ele não tivesse feito esse gol, só não teria tido uma pontuação tão boa. Mesmo assim ele ainda desvalorizou um pouquinho, porque a rodada quarta, que foi a última que ele tinha jogado, ele tinha pontuado mais de 10, um jogador muito seguro. Tá caro, isso é óbvio, tá muito caro, porém de opção para conseguir SG e fazer boa pontuação, Mina na cabeça. Eu vejo esse jogo de Palmeiras e Atlético Goianiense um 3-0 pelo menos. No mínimo 2-0, menos de 2-0 eu não consigo ver pro Palmeiras. E vamos agora subir pro nosso meio de campo, galera, que já começa com Alejandro Guerra. Galera, meio de campo não falta opção boa, tô falando sério. Eu ainda fiquei em dúvida se eu colocava o Guerra ou não, mas como o Palmeiras é o maior favorito, eu acabei colocando ele. Mas tem muita opção boa. O Guerra, apesar do número muito grande de faltas que ele comete para pouca roubada de bola, como ele é o meio campista ofensivo, isso não é um problema tão grande. O Guerra é um jogador que sofre muita falta, já tem 2 gols na competição, 1 assistência e é o motor desse time do Palmeiras. E como eu acho que o Palmeiras vai impor muito jogo para cima do Atlético Goianiense, as jogadas vão passar muito pelo Guerra e ele vai ter mais facilidade para dar os passes dele. Não vai precisar errar tanto passe e mesmo que erre, ele sempre chega à frente para querer fazer um golzinho. E não negativa, mesmo com o número alto de faltas, ele pontuou 0.5, 0.8, porque ele compensa em finalização e em faltas cometidas. Então, num confronto que ele é muito favorito, vejo uma perspectiva altíssima de ele fazer boa pontuação. E como vocês estão vendo, galera, tô escalando galera com média boa. Não, tirando o Thiago, que teve a última pontuação baixa, nenhum jogador com média abaixo de 4. Isso é muito bom, galera. Sempre olhar, principalmente à medida que as rodadas passam, as médias dos jogadores. Por quê? Porque a média dos jogadores diz se ele tem uma tendência natural a fazer pontuações baixas ou fazer pontuações altas. Vamos supor. E também ver alguns scouts. Ó, o Jeromel é um jogador mais constante, como vocês podem ver, não é? Não é um jogador que varia muito. Então o Jeromel é como se fosse uma das melhores opções possíveis. O Balbuena tem uma média boa, mas você já viu que o Balbuena varia muito. Ele tem 3 boas e 2 ruins. Mas aí você também olhar, essas boas vêm quando ele joga em casa, vêm quando ele joga fora de casa. Aí você começa a analisar e você começa a ver que algumas partidas, alguns jogadores são muito boas, outras nem tanto, e a média deles é o que te dá esse parâmetro. Então, o Guerra tem uma média razoável, 4 é uma média boa para um jogador, porque geralmente média 4 quer dizer o seguinte, em casa ele faz boas pontuações, e fora ele pode fazer umas pontuações mais ou menos, e mesmo assim a gente ainda tem uma perspectiva muito boa, que ele faça uma boa pontuação, como foi na primeira, na sexta, e até na 8ª rodada não foi uma pontuação decepcionante do Guerra.
Ao lado dele nós vamos de Casares, galera. Casares que voltou pro Atlético Mineiro e fez o Galo voltar a ter um bom desempenho. Ganhou do São Paulo no Morumbi. São Paulo que tinha ganhou todos os seus jogos de 2-0 no Morumbi. Casares voltou, fez o gol. Um meio-campista muito ofensivo, que tem uma boa movimentação e uma técnica muito apurada. Um gol, uma assistência, 3 roubadas de bola, apenas 5 faltas cometidas. Como ele é um meio ofensivo, isso não é um problema tão grande. As pontuações dele são boas, 7.8, 6.2, 6.3 e 2 um pouco mais decepcionantes. O Casares é uma das opções que eu acho mais constante no meio, porque o Atlético está mostrando não vou dizer um ressurgimento, porque só foi um jogo, mas mostrou um futebol melhor. O Fred vai voltar. O Sport tem nada mais nada menos que uma das piores defesas da competição, já 14 gols sofridos, só perde para o Atlético Goianiense, o Vasco e o Fluminense, se eu não me engano. Só perde, o Vasco que tem 17, o Fluminense tem 15 e o Atlético Goianiense tem 15. Depois é o Sport, que desde o ano passado sempre mostrou muitos erros defensivos, uma defesa muito pesada, a defesa do Sport. Casares com movimentação e passe rápido, acredito que seja disparado uma das melhores opções no meio de campo. Depois, ao lado de Casares e Alejandro Guerra, nós vamos com o nosso querido Rodriguinho, que também vem com a média altíssima de 5.50, 1 gol, 6 assistências. É o melhor jogador do Corinthians, galera. Joga muito bem o Rodriguinho. Quando vocês viram das 5 rodadas dele, nenhuma pontuação negativa e só uma consideravelmente baixa. Corinthians favorito na sua arena contra o Bahia. Perspectiva de boa pontuação pelo lado do Rodriguinho. Rodriguinho que tá batendo falta, Rodriguinho que leva muita falta também, porque como ele é um jogador que tá driblando muito, tá sofrendo uma quantidade até grande de faltas. Então, Rodriguinho com certeza uma das melhores opções. Tá um precinho salgado, mas com certeza muito válido para estar no seu time. E a nossa última opção é o Diego, galera. Só olha o Diego. O Diego, galera, é como eu tinha dito, o Diego é um jogador muito constante pelo lado do Flamengo. É um jogador que só sobe nas pontuações, como vocês podem ver. E é porque ele sobe. Por alguns fatores. Primeiro porque o Diego, quem não lembra, estava voltando de lesão. E mesmo assim o Diego não negativa. O Diego é uma escadinha, é de 1, 3, 4, 7 e 8.9, que é basicamente o 9. E agora ele vai para 12 tranquilamente. O jogo é contra a Chapecoense no estádio Luso Brasileiro. 1 gol, 1 assistência, 6 roubadas de bola, apenas 5 faltas cometidas. Ele é o contrário dos nossos outros jogadores meio ofensivo, que faz até muita mais falta do que roubar de bola e compensa em chute. O Diego nem isso. O Diego, ele mesmo sendo um meio campista ofensivo, ele ainda tem uma quantidade de roubada de bola muito boa em relação ao número de faltas cometidas. A média dele é de 4.92, sempre com uma perspectiva de subir ainda mais, porque ele é um jogador muito, muito importante para o esquema tático do Flamengo, jogando no estádio Luso Brasileiro, onde o Flamengo mostra um favoritismo nato, mostrou muita força no primeiro jogo. A Chape vem oscilando, não está tão bem como estava nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde estava engatando vitória, empate, brigando por liderança ali, Cruzeiro, Corinthians e ela. Então eu vejo uma perspectiva muito boa para o Diego fazer uma boa pontuação. O Flamengo é também um dos grandes favoritos para essa rodada, por isso Dieguinho no nosso time, que também nunca decepciona. E para começar o nosso comando de ataque, a gente já começa com Borja. Galera, o Borja é o seguinte: Borja é aquele tipo de atacante que depende de gols. Porém, esse é o jogo que eu acho que vai ter gols. Palmeiras e Atlético Goianiense. 2 gols já até agora na competição, 4 finalizações. Isso que ele não jogou muitos jogos. Ele tem uma média de 2 por jogo. Não é uma média ruim, é uma média bem mediana mesmo, para não ser redundante. Porque 2 finalizações por jogo é bom para a maioria dos atacantes, porque quer dizer que ele está tendo algumas finalizações. Muitas vezes quando ele tem abaixo disso, realmente é ruim. O ideal é 3, porque aí quer dizer que ele é um bom finalizador, e isso geralmente conta muito para a pontuação. Vamos supor, Rafael Sobis, que finaliza muito. Geralmente é uma boa opção, porque finaliza muito. Mas o Borja mostra eficiência. Primeiro jogo fez 2 gols. Não fez mais gol depois pelo Campeonato Brasileiro. Pegando o Atlético Goianiense, boa perspectiva de fazer muitos gols. O William está suspenso, então tudo foca pro Borja.
tudo foca pro Borja. Guerra vai jogar pro Borja, Roger Guedes vai cruzar para ele. É muito difícil ele sair desse jogo sem fazer gol. A média dele ainda tá alta, porque a primeira pontuação dele foi muito boa. Perspectiva altíssima de fazer boa pontuação. Realmente ele tá muito caro, ele tá salgado, 19,54. Mas para quem tiver as cartoletas suficientes, acredito que seja uma opção muito boa para pontuação. Ao lado dele nós vamos ficar lá o mito desse cartola, que é o Luan. Com 7 jogos ele tá com a média de 10,49. Isso é um absurdo. O cara tem uma média desse tamanho. 4 gols, 13 finalizações, um agregado de 17. Sem contar ainda 4 assistências, que daria em torno de 21. Que daria em torno de 3 jogadas incisivas por jogo. 11 faltas cometidas, mas como ele é um atacante, pouco importa, porque os chutes a gols acaba compensando. A quantidade de falta que o Luan sofre é muito absurda mesmo. Perspectiva muito alta do Luan fazer um bom jogo, porque o Coritiba jogando na Arena do Grêmio quase que corriqueiramente é derrota. O Grêmio também está jogando um futebol muito vistoso. Não podemos também menosprezar o Coxa, que vem mostrando um dos melhores futebol do Brasil, mas mesmo com essa força toda que o Coxa está mostrando, não vejo grandes chances de vitória ou de derrota do Grêmio para cima do Coxa na Arena do Grêmio. É muito fácil, do meu ponto de vista, uma vitória até tranquila do Grêmio, quem sabe de 2-0. Tranquilo? E para finalizar o nosso ataque, volta o Frederico. Frederico que eu coloquei em vários jogos e ele não é que ele esteja decepcionando, mas ele raramente tá pontuando muito bem, como o Fred do ano passado, que fazia muitos gols. Porém, uma coisa tá me deixando feliz do Fred. O Fred, mesmo quando não tá fazendo gol, ele até agora só fez um gol e uma assistência. Ele consegue pontuar bem. Tirando a 4ª rodada que ele negativou, todas as outras ele conseguiu, pelo menos tá ali na média, deu 8 finalizações. Voltou aos treinos. O Sport, como eu já disse, tem uma defesa muito deficitária, então eu acredito que o Fred seja uma das opções mais seguras para quem quer fazer gol. Como vocês podem ver, uma trinca de ataque bem focada para gol. Borja, que é matador também. Luan não vive uma das melhores fases, mas é um grande artilheiro. O Luan, que está jogando o melhor futebol do Brasil. E o Fred, como vocês viram, também bem salgadinho, né? 19,54, 22, 16,56. Lembrando, se você não tiver dinheiro para escalar esses jogadores, fica tranquilo, porque mais tarde eu vou fazer as nossas outras escalações que estão mais no preço camarada. Tranquilo? E para finalizar de técnico tem que ser o Cuca, porque para mim o Palmeiras é o grande favorito dessa rodada. O nosso time custou 169,26 cartoletas. Vou colocar o time no campinho para ficar melhor para vocês, que é no gol o goleiro Thiago, zaga Jeromito, Balbuena e Mina. Meu campo ficou Guerra, Casares, Rodriguinho e Diego. No ataque, Borja, Luan, Fred e Cuca. 169,26 cartoletas. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like. Papou com like ajuda muito. Se liga no canal, porque ainda vai ter o nosso time definitivo. Qualquer modificação que for ocorrer nesse time sai amanhã, no sábado. E também lembrando que se você quiser ver nosso time de 100 até 140 cartoletas, na descrição do vídeo, se já tiver saído, vai estar também, mas ele vai sair em torno de umas 7 a 8 horas da noite de hoje mesmo. Tranquilo? Então é isso. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!